Há pouco tempo no TikTok, uma moça admitiu que já foi romanticamente apaixonada pelo V do BTS. E aí foi onde eu me apaixonei loucamente pelo Tai. Tipo assim, gente, eu criei uma dependência emocional surreal nele. Eu me apaixonei de verdade e depois virou dependência emocional. E isso repercutiu bastante nas redes sociais e muitos se identificaram, mas ela também foi muito zoada. O povo ficou mega chocado, né? Porque como é possível gostar romanticamente de alguém que você nunca teve um contato direto, nunca teve uma conversa ali, você e a pessoa e você, cara a cara, olhando no olho, sabe? Mas e se eu te falar que isso não é tão incomum quanto parece? Na verdade, já foi até estudado por psicólogos e recebeu um nome meio chiquetoso. O nome desse fenômeno é relação parasocial. E antes que você pense, isso é coisa da nova geração, na minha época não tinha isso, essas crianças estão tudo sequeladas. E se eu te disser que é um conceito até que antigo, lá dos anos 50? Então, desde esse período, os psicólogos já estavam estudando essa relação, esses sentimentos que as pessoas comuns estavam desenvolvendo por celebridades e até mesmo personagens fictícios de novelas, desenhos. Bom, esse conceito da relação parasocial basicamente diz que existe uma parte muito mais interessada na outra, que sabe muito mais sobre a outra. Enquanto isso, do outro lado, não existe essa reciprocidade. Ou seja, é uma relação unilateral com celebridades, como o caso dessa moça que viralizou, personagens que eu já mencionei aqui, mas hoje em dia com os influencers também. Qualquer pessoa que você vê frequentemente e não tem aquele contato direto, você pode desenvolver uma relação parasocial. Essa exposição contínua das celebridades nas mídias e hoje em dia cada vez mais interações através das redes sociais dá uma impressão de intimidade e identificação para o fã que se sente amigo ou até uma paixão. Tá bom, já entendi como o negócio funciona, mas como realmente acontece aqui dentro, né? Então, quando você tá assistindo um filme e fica obcecado por um personagem, ou você tá assistindo a live do seu artista favorito, youtubers também, principalmente os de vlogs, streamers, o seu cérebro inconscientemente faz você acreditar que aquela pessoa tá ali tete a tete com você. Você é amigo daquela pessoa e aquele conteúdo foi criado pra você especialmente ali, sabe? É sempre bem impressionante a gente entender como funciona a nossa mente e como nós mesmos podemos nos enganar, né? Acho muito louco isso. Então, comenta aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, por quê? Porque eu vou te falar. Provavelmente agora vem o rajadão. As fãs não vão gostar muito de mim porque precisamos falar sobre como a indústria usa isso, essas relações unilaterais, para lucrar em cima das fãs, com questões que às vezes passam despercebidas. E não tô falando só da indústria do K-pop, do J-pop. No ocidente, essas artimanhas também são muito utilizadas, tá? Então, assim, você fã de coisas ocidentais que tá se sentindo superior, amigo, tá tudo no mesmo barco. Porém, tem características diferentes, né? Mas como eu falei, as empresas usam disso para trazer uma imagem do artista como se ele fosse alguém alcançável, né? Então, sabe aquele vídeo do seu artista favorito no backstage, interagindo ali se é um grupo com outras pessoas, faz ele parecer uma pessoa normal, não aquela persona do palco que faz carão, aquela dança impecável, vocal e tal. Não, por trás de toda essa montação, ele é uma pessoa como você. Às vezes ele gosta das mesmas coisas que você. Olha que legal. Então isso traz essa sensação de aproximação. Lives, nossa, lives também com certeza conta muito, porque pensa, você recebe uma notificação, vamos ver lá, sei lá, BTS entrou em live. Oh, meu Deus do céu, vou lá. Aí tá lá o Vi, né? Vamos usar o Vi, porque ele que começou com todo esse tópico, a menina, né, no caso. Ele com o celular, uma coisa menos produzida, de novo, parecendo que você tá em chamada de vídeo com o seu amigo, só que você não consegue ter contato direto com ele. Se você der a sorte, né, saber o idioma dele, fazer um comentário, ele pode ler, responder sua pergunta, ele vai falar sobre o dia dele, sobre alguma experiência que ele passou ali. Então, são formas de aproximar as pessoas. Claro que isso também é uma forma de retribuir carinho dos fãs, mas
pode sim alimentar essa questão da relação parasocial. É culpa deles? Não, né, gente? Não é. É um fenômeno que ocorre há tempos. Antes tinha só TV e rádio e as pessoas, mesmo assim, desenvolviam esse tipo de relação unilateral. Mas fica até o final do vídeo que você vai entender que nem sempre é ruim isso, tá? Calma aí também, não precisa ficar brava ainda. Calma lá. E de novo, a junção disso tudo dá aquela percepção que o famoso é mais acessível, que você é mais íntimo dele, ainda mais com as redes sociais hoje em dia, né? Porque você pode estar em qualquer lugar do mundo e ter a sorte de ser respondida, sei lá, por um idol coreano, por um ator famoso de Hollywood através das redes sociais, Instagram, etc. Esse tipo de relacionamento unilateral é muito importante pro bolso, porque isso faz com que a pessoa gaste mais, comprando um monte de álbuns para não só apoiar o grupo, o idol favorito, mas também para ter a possibilidade de uma ligação em vídeo, fan meetings, um contato maior. Fora as outras centenas de produtos de fãs, patrocínios que também são vendidos com a imagem desse famoso. E como estamos nesse tópico, é claro que eu não posso deixar de falar do fanservice, que é tão importante para todas as celebridades. Basicamente, fanservice são interações, ações feitas especialmente para agradar a sua audiência. Então podemos considerar chips, Aegyo e outras 300 milhões de atitudes que são usadas para reforçar essa relação íntima com os fãs. No K-pop existe muito aquela coisa de minhas fãs são minhas namoradas, e eu vejo também que eles demonstram mais carinho, sabe? Eles realmente são bem gratos pela pessoa apoiar eles, eles demonstram mais esse afeto, né, digamos assim. E isso também alimenta relações unilaterais, as relações parasociais, e isso vende. Tô falando que todos esses tipos de ações são feitos só para vender? Não, às vezes é um desabafo, um carinho mesmo, só que também vende, gente. Tudo que gera aproximação vende. E como estamos falando de K-pop, as empresas treinam os idols para eles falarem as coisas certas, sabe? E claro, acontece aquela forçação de barra por parte da empresa para obrigar esse famoso, porque também pode ser ator, tá? Alimentar esse tipo de relacionamento com os fãs. Claro que alguns idols, depois de certo tempo, vão adquirindo mais experiência, mais liberdade dentro da própria empresa, então eles podem se abrir mais, né? Falar mais o que eles querem. E eles tentam elucidar as fãs, dizendo, somos uma família, somos melhores amigos e tal, e não linkando sempre com algo romântico, né? O próprio V do BTS já chegou a comentar sobre isso. Ele fala, olha, as ARMY são minhas melhores amigas, as minhas amigas. E que é pra fãs enxergarem ele como um idol. Então, mano, acorda, porque nenhum idol vai sair lá da Coreia do Sul pra te buscar, te pedir em casamento no interior de São Paulo. Você tem 15 anos ainda e você não fala inglês, não fala coreano e nunca interagiu com essa pessoa. Então, chega de ilusão. Brincadeiras à parte, só um disclaimer aqui que as pessoas não entendem. Eu também gosto de K-pop, eu também gosto de doramas. O BTS é meu grupo favorito desde 2015. Só que não é por isso que eu não devo ter um olhar crítico sobre as coisas, que eu não devo refletir sobre uma indústria tão lucrativa, tá, pessoal? Então não precisa misturar as coisas. Eu também gosto disso, eu não tô tacando hate em fãs de K-pop nem nada. Então, não precisa militar. Enfim, é só alimentar esse tipo de relação parasocial que a fama tá garantida. Não, né? Senão todos os grupos de K-pop estariam famosos. Tanto girl groups ou boy groups, tá? Cada um do seu jeitinho ali alimenta esse tipo de relacionamento com os fãs. Então, galera, sem fan war por aqui, porque o seu favorito provavelmente também já fez algumas dessas coisas. Se ele não faz mais hoje em dia, que eu acho difícil, né? Mas se ele não faz mais, algum momento ele já fez, então não cabe briga por isso aqui não. Até porque existem estratégias e estratégias que essas empresas bolam. Claro que MVs e músicas são muito importantes, né? Só que não dá pra negar que esse relacionamento fã e artista também é uma forma de atrair mais fãs que no final são também consumidores. Eu acredito que alimentar esse tipo de relacionamento parasocial também é um dos motivos do porquê é tão controverso os famosos namorarem no leste asiático. Um pensamento bem comum entre as fãs asiáticas, além do clichêzão ele é meu, ele não pode namorar, é que ser contra o namoro é uma forma de proteger o artista. Porque se ele namorar, ele ficará desfocado. Aí, caso ele não namore, a carreira será sempre no primeiro lugar e o desempenho na sua carreira continuará bom.
Então tá, né? E por incrível que pareça, as pessoas que pensam assim, na verdade, sabem que nunca terão chances com esse artista. Mas por gastarem muito dinheiro e também tá ali apoiando incondicionalmente, elas esperam uma lealdade em troca, uma devoção, sabe? É uma troca, digamos assim. E tem um sentimento de posse, claro. Se eu não posso ter ele, ele não pode ter ninguém. Ninguém pode ter ele também, né? Por isso que é comum os idols se desculparem por trair a confiança dos fãs quando eles são pegos em namoro. Um exemplo recente é o Chen do EXO, que contou que a sua namorada estava grávida e ele iria se casar. As fãs ficaram revoltadas, protestaram, reivindicando que ele saísse do grupo. O legal é que ele não pediu desculpas e sim agradeceu pelo apoio dos fãs. Resumindo, as empresas criam fantasias colocando os idols como namorados, namoradas perfeitas, e algumas fãs levam isso a sério demais. Só que algo que eu preciso dizer pra vocês que é muito importante é que nem sempre relações parasociais são tóxicas, são malvadas, sabe? Ou que vão ferrar o seu psicológico. Por exemplo, você ficar obcecado por um personagem de uma série, pesquisar tudo sobre o personagem, ler várias curiosidades, e aí depois fica obcecado pelo ator, vai e segue ele no Insta. É uma relação parasocial, porque é uma relação unilateral. Você ficar aí esperando o seu influencer favorito postar o dia dele nos stories, ansioso pra saber o que ele fez, ou saber da viagem dele, das comprinhas dele, é uma relação unilateral. Então nem sempre é esses extremos, né? Nem sempre é essa coisa tóxica. O problema é quando entra nessa zona perigosa, como a menina do vídeo que já foi apaixonada real. Então, gente, se você tá passando por isso, procura ajuda psicológica, não tenha vergonha. Não é ok você passar por isso da forma que a menina descreveu. Muitos comentários também estavam relatando que isso atrapalhou o relacionamento delas com pessoas, amizades, e que elas não conseguem mais se relacionar com homens, digamos que comuns, por conta de atores coreanos ou idols. Tem muitas mulheres que estão acreditando em personagem da TV, dos dramas, e acham que o ator é da mesma maneira. Não, gente, ele é uma pessoa que tem defeitos também. Ele é uma pessoa normal, né? Só que ele tem essa profissão mais diferenciada, digamos assim. Então, também não é normal você, sei lá, ficar frustrada com o seu marido e namorado. Também muitos comentários falando sobre isso, sobre essa frustração, porque ficou apaixonada pelo ator coreano, pelo idol, e aí olhava pro marido e ficava, meu Deus, procura uma ajuda, porque você tá confundindo ficção com realidade. Tinha também comentários falando, já sei que não vou casar com tal artista, então eu vou procurar um clone dessa pessoa, nem que eu revire o mundo. Tava nesse nível, pessoal, tipo, a pessoa queria alguém fisicamente parecido pra meio que realizar as suas fantasias, querendo ou não, né? E já que a gente tá nesse assunto, eu vou falar rapidinho pra vocês pesquisarem também, quem tá passando por isso, sobre um fetiche por asiáticos, o que tá rolando muito. E é até prejudicial para as pessoas dessa própria comunidade. Por exemplo, eu vi um vídeo no TikTok esses dias que o cara tava no shopping, tava comendo alguma coisa e duas doidas, mãe e filha, pelo jeito, começaram a filmar o cara, tipo, como se ele estivesse em um zoológico. Olha que bonitinho esse bichinho, saiu diretamente das novelas coreanas. Gente, pelo amor de Deus, deixa a pessoa, ela tem a privacidade dela. O menino até se levanta, deu pra perceber que ele ficou incomodado, ele se levanta dali, sai dali. E elas ficaram filmando ele, sim, de longe, mas não era tão longe assim, falando, olha, igualzinho dos doramas. Coisa feia. E são mulheres adultas que estão fazendo esse tipo de filmagem, sabe? Então já tem certa maturidade ali, né? Quer dizer, era pra ter. É um assunto que, se você vai cavando, tem cada vez mais camadas, né, gente? E não podemos deixar de falar sobre stalkers, que é bem comum nesse meio aí dos artistas. Na Coreia tem até um próprio termo pra isso, que é sasen. O termo sasen significa vida pessoal, que é meio autoexplicativo, né? E são esses fãs que perseguem algum artista específico, invadindo a privacidade deles com métodos bem questionáveis. Por exemplo, essas pessoas querem estar sempre o mais próximo possível do artista. Então elas invadem a casa deles, apartamentos, se passam por pessoas, compram dados deles também, sempre estão perseguindo eles em viagens, compram pessoas que trabalham com a pessoa, né, com o artista, para eles contarem, tal dia ela vai para tal lugar e tal. E aí elas ficam basicamente indo atrás da pessoa, né, infernizando a vida deles. É uma stalker real mesmo, e é dinheiro na mão de gente desocupada, né,
e meio fora da casinha. Não deu certo não essa junção de coisas. Eu ainda quero fazer um vídeo bem completo sobre esses tipos de fãs. As Sassens tem muitas histórias. Tem uma que acho que mandou absorvente pro idol. Enfim, tem muita história bem doida. E eu queria fazer um vídeo, sabe, contando alguns causos e tal, sobre esse tipo de fã, que são perigosas também, né? Envenenam sucos também, já fizeram isso. É babado o negócio. Vocês topam aí um vídeo só sobre isso, com casos mais populares, digamos assim? É um assunto bem complexo, né? Que, como eu falei, cada vez que você vai adentrando mais, tem mais camadas, mais assuntos pra falar. Só que o que podemos concluir é que sim, as indústrias, elas alimentam esse tipo de relacionamento, como a da menina do TikTok. Talvez eles não esperem que chegue a um nível tão radical como as stalkers, mas sim, existe aí um marketing em cima desse tipo de relacionamento parasocial, digamos assim. Mas me conta aqui, você já passou por alguma experiência assim? Me conta aqui que eu tô curiosa pros comentários, viu? Eu indo nessa e tchau!